Oi, e aí? Bom, logo de cara, antes de falar de assunto de vídeo, de qualquer coisa, eu já quero fazer um merchandising aqui pra vocês. Eu tenho um brechó agora, tá? Eu abri um brechózinho online, né? Bonitinho, que tem um monte de coisa legal. São seminovos por enquanto. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem se interessar, tá? Tô com acessórios de The Walking Dead, roupas, né, femininas e outras coisinhas também. Então, acessa lá que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá agora para o assunto do vídeo de hoje. Você já ouviu falar em teoria dos antigos astronautas? E de Erich von Däniken? Você já ouviu falar? Não? Então, fica aqui comigo que você vai ficar sabendo mais sobre isso hoje. Então, roda a vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Teoria dos antigos astronautas, tá? Há um tempão atrás já, eu fiz uma postagem no meu blog, que eu também vou estar deixando o link aí embaixo, que é o Abre Aspas. Só que na época eu fiz uma postagem bem assim, sabe? Não me aprofundei o assunto, falei bem por cima só o que era. Até porque eu ficava muito cismada de falar dessas coisas, porque eu tinha uma pressão assim, sabe? Tipo, minha mãe não gostava muito dessas coisas, quando eu falava assuntos assim, por eu ser menor de idade, ficava aquela coisa, sabe? Aquela insegurança, eu sou bem insegura, até hoje eu ainda sou. Então, eu acabei deixando pra lá. Passou-se o tempo e agora que eu tô com o canal, eu resolvi falar desse assunto de novo. Eu vejo que não é um assunto assim que muitas pessoas, assim, muitos canais falem. Acho que por conta de não ter uma comprovação assim tão... Tipo, bom, vocês vão entender. Mas vamos lá. O que seria a teoria dos antigos astronautas? Bom, essa teoria, ela defende o quê? Que há muito tempo atrás, lá naquela época pré-histórica, sabe? Os extraterrestres, eles já visitavam a Terra. E que de tempos em tempos eles vinham aqui e deixavam, tipo, suas influências, né? E que os nossos antepassados, o homem pré-histórico, ele foi visitado já por esses extraterrestres. E eles ficavam fazendo visitas. Então foi tipo na época dos homens pré-históricos, aí depois foi se desenvolvendo mais um pouquinho, foi tendo mais visitas e etc. Tanto que essa teoria, ela nada mais é do que pra afirmar, né, pra dizer que toda essa retratação de deuses, até propriamente de Deus, pode nada mais ser do que uma má interpretação daqueles povos antigos, que na verdade eles não tinham conhecimento tecnológico, não tinham o conhecimento que nós temos hoje, e quando eles se depararam com esses seres avançados, com esses seres com tecnologia e um monte de coisa, eles associaram a coisas divinas, ainda mais pelo fato deles virem do céu, acharam que eram deuses, que eram, sabe? Então, essa é a teoria em si, tá? A teoria em si dos antigos astronautas diz que o nosso planeta já é visitado, já foi visitado há muito tempo por extraterrestres. E eles influenciaram na nossa história e que os povos antigos tiveram contato com esses seres, aprenderam algumas coisas e que toda essa retratação sagrada tem uma influenciazinha deles, nossa, quase não sai a palavra. Tem, sabe? Tem eles ali no meio, tá? Tá bom, então vamos lá. E como que eles descobriram isso, Thaís? Como que dá pra dizer que isso aconteceu? Tem relato, tem coisa, sei lá, gravada? Não tem, né? Porque é muito tempo, mas tem alguma evidência? Então, segundo o Erich von Däniken, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente poderia confirmar essas coisas em escrituras antigas, em livros sagrados, por exemplo, o Alcorão árabe, aquele Mahabharata, acho que é assim que fala, e outras escrituras antigas que retratam, né, que seriam os povos vindos que vinham dos céus e que acho que é no nesse Mahabharata, se eu não me engano, que tem
que retrata uns carros voadores, né? E o Eric, que é o principal defensor dessa teoria, usa desses artifícios, né, dessas escrituras para confirmar a teoria, né, para falar ali, não, tá vendo? Existe, aconteceu e ponto. Agora a gente vai falar um pouquinho do Eric, porque, querendo ou não, a teoria mais conhecida é por causa dele. Eu sei que se você sabe, gosta de canais assim com assuntos mais diferenciados, assuntos com coisas do passado ou com aliens e tudo, no momento que eu falei dos antigos astronautas, você deve ter associado ao history, né? Aos alienígenas do passado. E sim, saiba que tá tudo ligado, que o Alienígenas do Passado é baseado sim no livro e nessa teoria do Eric, tá? Então vamos lá. O Eric, ele é um escritor, né, autor. Foi ele que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas, que deu origem aí à série e que trouxe essa teoria aí, né, em 1968. E ele também é arqueólogo, né, e acho que é isso. Só isso. E ele é envolvido em umas falcatruas aí, mas que a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, ele teve uma educação muito comum, assim, antigamente, né? Que hoje, pra nós, é um terror, assim, né? Pelo menos pra mim, seria um terror. Tipo, que é estudar em colégio católico com aquela educação super rigorosa, sabe? Ensinamento religioso ali, você tem que seguir tudo, né? Então, assim, ele foi criado dessa maneira. Ele teve esse tipo de ensino. E com esse contato que ele começou a ter com o religioso, teve um momento da vida do Eric que ele começou a contestar. Ele discordava da forma que a igreja interpretava a Bíblia Sagrada, né? Então, começou um interesse. Sempre tem o telefone. Vamos aguardar um minuto que ele para, né? Então, a partir desse momento também começou a surgir o quê? Um interesse nele em fenômenos de discos voadores e em astronomia. Então pensa só, o cara era ensinado, ele cresceu aprendendo que é isso e aquilo, tem um Deus que criou tudo, e tem os mandamentos, e tem aquilo outro, e aí num certo momento da vida dele ele pensa e fala, cara, pra mim tá tudo errado, não é possível que seja assim, não dá pra ser assim, não é, eu vou buscar outra, sabe, outro caminho, outra explicação, porque pra mim isso aí tá muito errado. Foi o que ele fez, né? Só que vale a gente ressaltar aqui o que? Eric era danadinho, tá? Ele teve alguns, né, rolos aí na vida dele, tá bom? Ele foi envolvido com algumas falcatruas aí, não só uma vez, ele foi acusado de fraude algumas vezes aí, tá? Com os empregos que ele teve e também foi acusado de, acho que foi de furto, teve 4 meses de punição, alguma coisa assim, acho que no colégio ainda. Então assim, ele era desses que vai comendo pelas beiradas, sabe? Faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Oh, meu Deus. Foi mal, é que eu gravo no meu horário de almoço agora, né? Então, tive que resolver um probleminha ali, mas já tá resolvido. Então, voltando ao assunto, então o Eric era desses, tá? Ele teve alguns probleminhas aí, né? Então, ele foi envolvido nos rolos aí, ele trabalhou em um hotel, foi acusado de fraude nesse hotel. E, detalhe, a fraude que ele fez lá nos papéis ele, tipo, colocava como se tivesse uma estadia, tivesse sido dado mais gasto lá do que deu. E eu sei que com o dinheiro que entrava ali, que ele ia, né, mexe uma coisa aqui, mexe outra coisinha ali, ele financiava as viagens dele, que segundo ele era para o estudo, para poder criar criar e escrever e publicar o livro. Então, né, este era Eric, né, um cara ligeiro até demais. E assim, em 1968, ele lançou o seu livro. O primeiro livro Eram os Deuses Astronautas. Então agora vamos lá, né? Essa teoria.
Então, essa teoria ela é bem aceita no mundo científico, né? Para os cientistas. Então, não, né? A maioria dos cientistas acham o trabalho dele muito controverso, muito, digamos assim, cheio de erros, né? O próprio Carl Sagan deu ele deu uma vez uma notinha, né? Ele comentou sobre o livro dele e ele falou que achava até que era um pouco uma doutrina perigosa o que ele falava, porque tipo, o jeito que ele usava, que ele abordava o assunto e que tinha muitos erros, entendeu? Tinham muitos erros ali, eram sabe, não dava pra levar, digamos assim, não dava pra levar totalmente a sério, né? E eu acho que juntava essa história, né, os acontecimentos da vida do Eric, e eu acho que ele acabava não tendo tanta credibilidade. Tanto que depois, em 1968, assim que o livro dele foi lançado, ele foi acusado, né? Foi descoberta essa fraude no hotel que ele trabalhava. Então teve um processo, teve um julgamento, um monte de coisa aí. Aí em 1960 ele foi condenado a 1970 ele foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Mas ele cumpriu só 1 ano, depois ele foi liberto. Por quê? Coincidentemente, o livro dele foi lançado no ano em que ele foi acusado de fraude. Então, o dinheiro com a venda do livro, né, ele conseguiu quitar as suas dívidas, saiu desse ramo e ainda, no tempo que ele ficou preso, ele criou um outro livro, escreveu um outro livro, acho que é God from Outer Space, acho que é isso. Então, essa é a história do Eric, resumida aí, essa é a teoria que ele defende e tudo mais. Eu vou deixar os links aqui para as postagens que eu fiz no blog, que uma tem algumas imagens, tá? Que seriam imagens antigas, que poderiam estar retratando o que aqueles povos viram. Vou deixar o link que eu falei do Eric também. E vocês também podem ver no History, né? No Alienígenas do Passado, mostra muita coisa. E, tipo, eu vou ser sincera pra vocês. Eu, quando assisti, eu ficava, cara, eu sempre fui fãzona, gostava. Mas agora vamos lá, alguns pontos, né? Thaís, acreditar ou não nessa teoria? Eu acho que a gente deve acreditar em algumas coisas, mas não totalmente, porque nem todo mundo vai estar... Sabe, acho que nada tá certo 100%. Tudo tem uma influência de um pouquinho de cada coisa. Um exemplo, Eric. Eric tem muita credibilidade pra falar disso, pra gente acreditar? Olha, eu penso assim, uma pessoa que ela é envolvida com alguns problemas, assim, de fraude, de coisa, que você vê que, digamos assim, na nossa linguagem aqui brasileira, é malandragem, não dá pra você dar total credibilidade pra um cara desse, tá bom? Só que a ideia dele é boa. Eu acredito sim que alguns povos lá atrás tiveram contato sim com esses extraterrestres. Podem ser que eles relataram em forma de deuses e escritas de deuses sim, tá? Eu acredito nisso, tá? Mas a minha opinião pessoal. Agora, eu acho que não dá pra gente dar muita credibilidade pra ele por conta dessas outras coisas que aconteceram, sabe? Outro ponto aqui que eu esqueci de falar. Quando o Carl Sagan falava lá, gente, eu não sei se eu tô falando o nome certo, mas quando ele falava que tinham erros no trabalho dele, um exemplo é que ele citou um pilar de ferro que fica na Índia, acho que é Dali o nome do lugar, Dali. E ele falava que esse pilar nunca enferrujava e que isso poderia ser uma prova de que a gente teve influência extraterrestre, não sei o que, falou isso no livro. Um tempo depois ele foi entrevistado pela Playboy e lá eles informaram ele que esse pilar tem sinais de enferrujamento e que o modo como ele foi construído é um método muito comum, tá? Que é encontrado em outras construções. E ele falou que desde que ele escreveu o livro, ele mudou de opinião sobre muitas coisas, ele tirou muitas outras conclusões e que esse pilar já não era mais pra ele considerado um mistério e barari barará. Então assim, eu acho que falta tipo, real confirmação,
faltou realmente pesquisa, faltou um pouco mais de seriedade e não de tanto, digamos assim, acho que sensacionalismo. Foi tão bam pra jogar na sua cara e falar é isso que, entendeu? Talvez um pouco mais de tempo, um pouco mais de pesquisa, né? Porque tem coisas assim, só que eu acho que algumas ele realmente viajou, talvez naquele anseio de lançar aquilo e falar, cara, é isso, entendeu? Só que a gente também tem que lembrar que o quê? A maioria das pessoas, quando falam de ET, de fenômeno, né, de fenômeno OVNI no geral, elas são ridicularizadas, principalmente no meio científico, tá? Isso você vai ver em vários documentários, vários relatos aí que saem, e eles falam que quando se trabalha, tá? Quando você é um cientista ali sério, quando você trabalha na, sei lá, pro governo, sei lá, você é militar, alguma coisa assim, e você presencia uma situação OVNI e você não é da parte ali, você não é classificado, né, pra tratar isso, você é ridicularizado. Rapidinho aqui, pessoal, tá difícil terminar esse vídeo hoje. Mas enfim, voltando, a gente tem que lembrar o quê? Apesar do Eric não ser uma pessoa muito confiável, né, assim, devido aos rolos dele, a gente tem que lembrar que geralmente as pessoas que são ligadas a fenômenos OVNI, elas de alguma forma são ridicularizadas. Já acho que o intuito é, né, abafar ali, é levar o assunto à bobagem, ao ridículo mesmo, e as pessoas, né, seguirem, tipo, nada aconteceu, isto é um assunto, sabe, besta, que pessoas que viajam na maionese retratam e etc. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, a gente não pode também dizer que tudo tá errado. É como eu disse, a teoria é boa, temos algumas provas, sim, algumas coisas que não tem explicação e alguns desenhos, gravuras que relatam coisas tecnológicas muito parecidas com o que a gente tem agora, muitos anos depois, né, que somos muito mais evoluídos. Então, vale a pena sim dar uma pesquisada, dar uma olhada nessas coisas, mas a gente não tem que também tapar os olhos e falar, nossa, o Eric nossa, ele tá totalmente certo. Não, entendeu? Eu acho que ele usou um pouco também, assim, de má fé disso daí pra resolver alguns problemas dele. Mas a ideia é boa, tá? A ideia é legal, tem um fundo de verdade, sim. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais, pesquisem aí, é um assunto legal, vale a pena, tá bom? Então, vou trazer mais assunto assim pra vocês, tá? Esse foi, acho que, o primeiro assunto, assim, sério, tipo, algum assunto, né, tipo, paranormal, digamos assim, que não fosse um relato, né? Se você gostou, deixe seu like, deixe comentários, se inscreva no canal, seja bem-vindo. Vou deixar os links aqui embaixo de acesso pro blog, o blog, abre aspas, pro meu brechó intergaláctico, né? E é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Fiquem ligados aí que vão sair mais vídeos aí por esses dias, tá? Então, tchau e até o próximo vídeo.